Pessoal, o nosso programa de hoje começa com a nossa querida Rejane, a nossa psicóloga, que vem aqui falar de um assunto que tem tomado conta de vários lares brasileiros. Eu vou chamá-la para que ela converse com a gente. Rejane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cleide. Feliz segunda-feira. Feliz segunda-feira, é o melhor dia da semana, não é? Vamos começar bem, vamos começar positivamente. Porque se a gente começa positivo, o resto vem, né? E olha, fico pensando, você falando aqui da televisão aqui no Brasil, e eu acho que o principal papel da televisão, além do entretenimento, que é para trazer alegria e tal, é também para trazer muita informação. E eu acho que esse momento, essa entrevista que você propôs que a gente fizesse hoje, tem esse olhar, porque a gente teve, né, vai ter no dia 21 de setembro a comemoração mundial da doença de Alzheimer, que é uma doença tão impactante na nossa atualidade. Pois então, você passou essa semana passada nesse 5º simpósio, né, sobre Alzheimer de A a Z. Isso. O que você traz pra gente de novidades? Bom, a primeira questão que eu queria trazer é que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia traz esse olhar com o slogan desse ano. Desse ano é assim: nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Então, falar sobre Alzheimer é uma necessidade emergente e nós precisamos ter dimensão, no primeiro momento, de entender que doença que é essa. Existem vários tipos de demência e, dentre esses tipos de demência, a que tem maior prevalência, a que aparece mais vezes, é a demência dentro da doença de Alzheimer, que é uma doença que acontece no cérebro, né, de algumas pessoas, que tem algumas modificações nesse cérebro que vão trazer consequências. Consequências na cognição, que é atenção, memória, raciocínio, noção espacial. Também alterações comportamentais e emocionais. Às vezes uma irritabilidade, um isolamento social, um humor mais rebaixado e, acima de tudo, um prejuízo na funcionalidade. A pessoa passa a ter muita dificuldade de executar tarefas que ela conseguia executar com maestria, né, em momento prévio. Essa doença, ela escolhe raça, cultura, situação econômica? Infelizmente, todos nós temos a chance de desencadearmos nessa doença. Existe, sim, estudos mostrando uma prevalência maior, a questão da idade. Então, quanto maior a nossa idade, maior a chance de termos a doença de Alzheimer. Tem ainda estudos mostrando que o sexo feminino pode ter uma prevalência um pouco maior, mas ninguém está isento dessa possibilidade. Existem fatores genéticos que até o presente momento a gente não tem como intervir, que são os chamados fatores não modificáveis, mas tem os fatores modificáveis, aqueles que a gente pode fazer para tentar retardar ao máximo o surgimento da doença, caso a gente tenha tendência genética. Então, esses fatores envolvem cuidar da saúde geral. Então, quem não cuida da saúde geral? Então, tem pressão alta e não dribla isso legal, tem diabetes e não cuida, é sedentário, é tabagista, faz consumo de álcool excessivo. Então, esses cuidados com a saúde geral, quem não contempla esses cuidados tem uma chance maior. A questão da escolarização, então o usufruto intelectual ao longo da vida do nosso cérebro é uma chance maior que a gente tem de criar uma reserva cognitiva e tentar também afastar ou deixar lá para frente o Alzheimer, caso eu carregue a chance genética de tê-lo. O humor depressivo também pode ser um fator que contribui para que a pessoa desencadeie o Alzheimer. Até perda auditiva não corrigida também já é um fator modificável, assim, algo que a gente pode tentar se ajudar, corrigir para que, se eu tiver a tendência genética, eu afaste a chance da doença aparecer. Rejane, eu chego em casa, eu coloco a chave sempre num lugar. Mas, de vez em quando, eu não coloco lá a chave do carro, não coloco nesse lugar e fico louca procurando a chave. Meu Deus do céu, será que eu já estou com sinais de Alzheimer? Quem é que não esquece alguma coisa, Exato. Né? Então, aí é uma questão importante. A gente tem que tomar cuidado para não achar que qualquer esquecimento já seria um sinal, um sintoma da doença. Para que seja considerado mesmo, gente, ali um perfil de Alzheimer, existe toda uma investigação. E é uma investigação clínica. É muito importante passar por um profissional médico,
Porque, num primeiro momento, o médico tem que pensar ali, poxa, será que tem alguma coisa que possa estar contribuindo? Será que tem ali uma defasagem de vitamina, por exemplo? Será que tem um sono que não é reparador? Então, primeiro a gente tem que descartar outras possibilidades que também podem trazer lapsos de memória, de atenção. Descartado tudo isso, será que tem alguma coisa nesse cérebro que a gente não está sabendo? Passou ali por uma isquemia que passou desapercebida? Será que tem um tumor? Então, às vezes, os exames de imagem são recomendados nesse sentido, para descartar outras possibilidades, mas se nada disso for justificando, e aí que vem a questão, se a frequência desses esquecimentos estiver se agravando muito, e não são só esses esquecimentos, tem outros sintomas também. Por exemplo, a pessoa está andando por um lugar que é corriqueiro para ela e de repente ela se perde, isso é um sinal de alerta. Isso acontecendo várias vezes, não é só um momento de desatenção, um momento de bobeira. A gente tem ali, às vezes, uma redução no repertório verbal. Eu estou acostumada a falar com vocabulários, assim, com várias palavras e, de repente, eu vou repetindo sempre o mesmo vocabulário, eu vou diminuindo o meu vocabulário, eu vou tendo dificuldade de tomar decisões, até chegar ao ponto que, de fato, eu estou com dificuldade de fazer atividades de alta exigência que antes eu fazia com maestria e agora está difícil. Então, dependendo da intensidade, da frequência e da intensidade dos esquecimentos, mais o prejuízo na funcionalidade, é hora de se investigar se tem ali uma demência de Alzheimer começando ou não. Recebemos o diagnóstico de Alzheimer na pessoa de, vamos supor, de 60 anos de idade e o primeiro impacto é o susto da família. Como que procede? Qual que é a dica que você dá para o acolhimento dessa família? É uma tarefa muito difícil. Inclusive, eu fico assim cada vez mais admirada, né, dos profissionais médicos que estão sendo formados, que estão tendo um olhar um pouco mais humano, porque transmitir uma definição diagnóstica como essa, que é uma doença que não tem cura até o presente momento. Mas não é porque ela não tem cura que ela não venha a ter um tratamento, um acolhimento. Mas essa definição, sim, estamos tendo que lidar agora com uma situação de Alzheimer, é impactante para todo mundo. Mas o que a gente precisa fazer? Primeiro, vamos com calma. Tem uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é assim, mas o paciente, a pessoa mesmo, o meu familiar que está com Alzheimer, ele precisa saber, por exemplo, da doença, que ele tem ou não? Depende, tudo tem um como. A gente sabe que o pacto do silêncio, que é não falar nada, ninguém fala nada, muitas vezes ele pode ser disfuncional. Porque a pessoa, quem tem Alzheimer, pode ser que perceba com mais clareza as dificuldades que ela tem, mas pode ser que não perceba. Quando a pessoa não percebe a própria dificuldade, isso tem um nome, chama anosognosia. Então, se eu não entendo a própria dificuldade que eu tenho, como é que eu vou aceitar a perda de autonomia? Aí vem um filho, uma filha e fala, olha, não pode dirigir mais, mas eu tô ótima. Não pode morar sozinho mais, mas eu tô ótima. Então, como é que a pessoa vai internalizar esse novo contexto se ela não estiver entendendo o que está acontecendo com ela? Agora, tudo tem um jeito de se fazer. Outra questão, se tiver naquele momento inicial, um humor muito rebaixado por parte do paciente, se ele estiver assim, meio deprimido, meio baixo astral, de repente não é o melhor momento de falar, é Alzheimer. Vamos com calma. Olha, está tendo realmente um prejuízo na memória, vamos nos ajudar a ter amparo ali, assistência para que isso não repercuta tão negativamente no dia a dia e no momento propício isso sim ser narrado. Então tem um modo como se faz, mas ir para esse pacto do silêncio, ninguém fala nada, ou o outro extremo, ficar o tempo inteiro. Agora não pode, porque agora você tem Alzheimer. Agora não, porque você tem Alzheimer. Esses dois extremos costumam ser disfuncionais e a gente tem que achar aí um equilíbrio. Se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Rejane, entra aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, ou então no nosso 62-3506-9800. Deixa aí a sua pergunta. Você está passando por isso? Está convivendo com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó que está com Alzheimer? Quer saber mais alguma coisa? Como que lida? Como é que faz para deixar essa pessoa mais confortável? É só fazer a sua pergunta agora, que o nosso diretor passa aqui para mim e eu passo para a Rejane. Agora, Rejane, eu já fiz essa pergunta para você, mas eu acho ela pertinente. Cuidador de quem cuida da pessoa com Alzheimer também tem que ser cuidada? Mas
Muito. Aliás, essa é uma demanda crescente e nós, profissionais da saúde, que trabalhamos diretamente com essas famílias, nós precisamos acolher quem está diretamente no convívio, no dia a dia com a pessoa portadora dessa doença. Por quê? Porque é aí que a gente tem uma chance de verdadeiramente promover qualidade de vida. É quem está no dia a dia. E essas pessoas, Cleide, a primeira coisa que eu acho que acontece com muita frequência, a qualidade, a quantidade de informação que elas recebem ainda é muito precária. Por isso, olha, nós estamos vivendo a era da informação, né? Era para ter muito acesso a isso, mas um acesso que leve em consideração aquele contexto. Então, quanto melhor um cuidador familiar ou contratado estiver, maior a chance de conduzir esse novo repertório de comportamento, esse novo contexto, de uma maneira melhor. Então, vou dar um exemplo corriqueiro. Se eu que estou cuidando de alguém com Alzheimer, tenho a dimensão de que aquela alteração de comportamento, por exemplo, uma irritabilidade, que é algo difícil da gente manejar. Você aproxima de uma pessoa para ajudá-la e ela é ríspida, ela tenta te afastar, ela tá brava por você estar ali ajudando a ela. Mas por quê? Porque ela não tem dimensão de que isso está acontecendo. Saber que quem está falando naquele momento é mais a doença do que o paciente me ajuda a não levar para o lado pessoal. Receber orientações, por exemplo, nossa, no momento em que meu familiar está ali muito irritado ou muito ansioso, muito nervoso, o que eu posso fazer de estratégia para apaziguar o ambiente, para distraí-lo para um outro contexto? A não confrontação, não bata de frente com o seu familiar, porque isso é super contraindicado. Eu bato de frente com quem? Com aquela pessoa que eu espero que ela tenha um insight, uma aprendizagem e a partir dali me trate melhor. Gente, ele não tem essa capacidade mais de gerar essa nova aprendizagem. Então, para que eu vou entrar em conflito? Quando um cuidador tem uma percepção que a gente chama de psicoeducação, quando ele entende melhor que contexto é esse, que sintomas são esses e quais seriam as maneiras ali de administrar e conduzir esses sintomas, ele tem também uma possibilidade de se sentir melhor e menos cansado, né, nessa trajetória que é o cuidar. O Alzheimer com os medicamentos, eles têm evoluído ou não? Nesse simpósio que você participou? Então, a gente tem uma torcida muito grande, né? O Alzheimer, gente, ele é uma doença muito complexa. A fisiopatologia da doença, o jeito que a doença se manifesta é muito complexo. Então, tem uma mudança de mais de uma proteína, tem aspectos inflamatórios. Então, é difícil ter um fármaco que vá dar conta de frear toda essa evolução da doença. É claro que as pessoas estão, a indústria farmacêutica, os cientistas, está todo mundo tentando lutar, né, formas disso ser ultrapassado, mas de ser combatido. Mas a gente ainda não vê, ainda até o presente momento, tudo pode acontecer, né? Mas uma coisa tão milagrosa, assim, vai ter tal remédio e vai melhorar esse cérebro 100% e a pessoa vai voltar a ser o que ela era. Vamos com calma. Mas ainda que não exista um remédio que seja modificador da doença, assim, que vai barrar a doença, a gente tem as intervenções não farmacológicas que vão ajudando conjuntamente. Então, por exemplo, a gente sabe que se a pessoa numa fase inicial, ela tem muita dificuldade com a memória, com a funcionalidade, mas ela tem um físico ali que ainda, uma parte motora muito bem preservada, a gente sabe que quanto melhor ela receber estímulos para essa parte motora, ela vai retardar ainda mais o agravamento da doença, que é, por exemplo, a perda da locomoção. A perda da locomoção é uma grande alteração na vida de qualquer ser humano. Então, as intervenções não farmacológicas, elas são muito importantes. Então, mais uma vez, não tem cura, mas tem tratamento. Tá, aí me leva a outra pergunta. Você falou da locomoção
e ela tem começo, meio e fim? Então, como que acontece? Hoje em dia, né, classifica-se a demência em fases. Então, a fase leve é aquela fase em que predomina uma dificuldade de habilidades mais complexas. Por exemplo, a pessoa conseguia fazer supermercado sozinha, agora não consegue mais, conseguia morar sozinha, agora está mais difícil, conseguia administrar as próprias finanças, agora não consegue, às vezes não lembra se tomou ou não tomou um remédio, mas são aquilo que a gente chama de atividades de vida diária instrumentais. Aqui é a fase leve. Quando vai já para a fase moderada, tem um predomínio de perda nas atividades básicas de vida diária. O que é isso, gente? Começa a não dar conta de coisas muito simples, do tipo tomar banho, vestir roupa, né? Não pode, tem que ter assistência ali o tempo inteiro. Para aí sim, quando está na fase moderada, quais são os parâmetros, né, que a gente tem para... agora já está numa fase muito avançada. A tendência é perder a locomoção, perder a deglutição e entrar em mutismo, em pouca contactuação com o mundo. Aí a pessoa realmente recebe todos os cuidados de uma maneira muito passiva. E você, como psicóloga, você... faz uma terapia com a família ou você chama um cabeça para distribuir tarefas? Como é que é feito isso? Bom, então vamos lá, Cleide. Eu tenho realmente uma especialização dentro da minha área que se chama neuropsicologia. Então, a neuropsicologia, ela participa num primeiro momento da avaliação cognitiva, que é fazer mesmo testagem com aquela pessoa que está apresentando aquelas queixas e a gente está ali na dúvida, será que aquelas falhas da memória são compatíveis com a idade ou se tem uma dificuldade que está mais acentuada? Então, nessa avaliação mais detalhada, a gente ajuda o profissional médico a ter uma dimensão mais clara do que está acontecendo ali. Então, num primeiro momento, a neuropsicologia participa do diagnóstico e num segundo momento da intervenção, que é o que a gente chama de reabilitação neuropsicológica. A reabilitação engloba tudo isso, engloba a psicoeducação, que é sentar junto com essa família e falar, gente, vamos então agora entender um pouco melhor do que está acontecendo, que processo é esse. A gente não precisa antecipar preocupações, que é uma questão muito grande. Aquele apavoramento, nossa, então lá na frente, vamos com calma. Vamos trazer para cá. Eu brinco muito com os familiares que eu atendo, eu falo assim, olha, a gente vai fazer uma localização, vamos entender o que está acontecendo hoje, mas essa localização, ela anda com o GPS na mão. A qualquer momento nós vamos pensar em novo cálculo da rota, porque o que está funcionando hoje, na medida que a doença avança, a gente vai precisar de um outro formato. Então, toda essa participação junto com a família, essa redistribuição de papéis, né? Muitas vezes essa inversão de papéis, eu agora preciso cuidar de quem cuidou de mim. Eu estou vendo na minha frente pessoas que foram tão potentes e importantes para mim, caindo para uma fragilidade, né, de identidade, fragilidade física, e isso muito é forte para mim. A sensação de perda, que é o que a gente chama de perda de corpo presente. De repente, uma esposa que ficou ali na torcida de viver essa fase da aposentadoria dela e do marido, assim, viajando o mundo, e agora o marido está com Alzheimer e ela, né, perde, morrem todos os sonhos de envelhecimento que ela tinha. Então, acolher todo este luto de corpo presente e ajudar essa família a ter uma conduta mais assertiva. Agora, Cleide, eu queria te falar uma coisa que é bem importante. Nós, profissionais da saúde, temos uma tendência de uma narrativa muito idealizadora, sabe? A gente entra com tem que, filho, filha, pai, cônjuge, não sei o quê, tem que, agora tem que. Eu entendo que a gente precisa transmitir para as pessoas o que é o mais assertivo, o melhor a ser feito. Mas a gente tem que entender que cada família tem a sua dinâmica. Então, quando eu tenho que cuidar de alguém, eu vou cuidar de alguém com quem eu tenho ali uma história com aquela pessoa. E algumas histórias, gente, são muito bonitas. Então, o cuidar de quem eu tanto amo, de quem eu tenho ali uma gratidão por tudo que aquela pessoa me fez, tem um formato. Mas cuidar de quem eu tenho entraves, cuidar de quem já foi difícil para mim, tem um outro formato. Então, acolher, entender qual é a maneira mais prática que você pode oferecer cuidados, porque
toda pessoa, ela é merecedora de dignidade. Isso precisa ser feito. A gente não pode negligenciar porque foi difícil a vida inteira, agora tô nem aí. Isso está errado, inclusive isso é crime de negligência. Então, mas como é que a gente faz isso da maneira mais prática e possível, acionando inclusive todo mundo a participar e contribuir. E ter um sentimento de, como é que a gente fala de quando a gente se doa, de caridade. Acho que sim. E tem uma coisa que eu acho que é tão interessante, e eu já, pela minha experiência, tem muito tempo que eu trabalho com famílias, né, nessa história, e eu tenho visto tantas e tantas oportunidades de ressignificação. E às vezes, no momento de maior fragilidade que aquele paciente está passando, que é difícil demais da gente assistir isso, viu, pessoal? É uma tarefa doída. Ver alguém com muita dificuldade para falar, para deglutir, alguém que vai ficando cada vez mais confuso, é difícil da gente ficar, mas muitas vezes nesse momento mais complexo, mais danoso, mais penoso, quantas e quantas cenas, quantas falas que eu já ouvi de perdão. Eu te perdoo por tudo que você já fez, tarará, tarará. Eu quero que você me perdoe. Tantas oportunidades de ressignificação. Então, ninguém escolhe adoecer. A gente torce para não passar por isso, mas caso você que esteja nos assistindo esteja nesse enfrentamento, tem a parte muito difícil, mas tem a parte também de uma oportunidade de estarmos aprendendo verdadeiramente com essa vivência. Obrigada, Jane. Eu que agradeço. Falou tudo. Eu que agradeço. Gente,